nós vamos trabalhar com números decimais. E para trabalhar com números decimais, primeiro nós temos que conhecer os termos dos números decimais. Então, por exemplo, o número 3,14, nós vamos ver que ele não se lê na maneira correta desse jeito. Então, vamos conhecer os termos. Então, o primeiro número lá, antes da vírgula, olha aqui, ó, 3 é a parte inteira, certo? E o termo outro do meio aqui é a vírgula, né? Então, parte inteira 3, a vírgula, e depois que vem depois da vírgula é a parte decimal. Então, os termos são esses: parte inteira, vírgula, que separa a parte inteira da parte decimal. Então, agora vamos aprender como ler esse número corretamente. Então, como que é a leitura? O 3 nós vamos falar 3 inteiros e 14 centésimos. Então, olha, tem duas casas, dois algarismos depois da vírgula. E a vírgula nós vamos falar i, 3 inteiros e 14 centésimos. Duas casas depois da vírgula, centésimos. Ok? Vamos para um outro exemplo. 12,6. Então, 12 inteiros e 6 décimos. Uma casa depois da vírgula. Outro exemplo. 0,007. Então, agora nós não fazemos a leitura do zero. Não tem parte inteira. Ou seja, esse número é menor do que um inteiro. E é um número que foi dividido por 1000. É 7 milésimos. Então, olha lá, é 3 casas depois da vírgula. Isso lembra o número 1000, que tem 3 zeros, não é isso? Olha lá, 7 milésimos, ok? Mais um exemplo, 0,078. Essa você sabe. Então, olha, não tem que ler o zero, só 0,078, mas matematicamente nós já aprendemos a ler que isso é 78 milésimos. É o número 78 que foi dividido por 1000. Então, 3 casas depois da vírgula, lembra de 3 zeros, que é o número 1000. Então, 78 milésimos, ok? Então, essa é mais um exemplo. 0,8, uma casa depois da vírgula. Então, nós vamos ter 8 décimos. Isso mesmo, 8 décimos é o número que foi dividido por 10. Um zero somente, não é isso? Então, uma casa depois da vírgula é décimos. Duas casas depois da vírgula, centésimos. 3 casas depois da vírgula, milésimos, ok? Então, é isso. Os termos dos números decimais e a leitura correta é a aula de hoje. Então, na próxima aula, nós vamos aprender sobre colocar os números em ordem ou crescente ou decrescente. Mas isso é assunto da nossa próxima aula. Até mais, turma. Um forte abraço.